Ação de um jovem em concurso pela união de um casal e para alcançar uma graça. Súplicas pela saúde de Júlio Granja, Lúcia Montenegro, Pedro Estima, Denivaldo Brilhante, Laura Feitosa, Ana Cristina, Giovana Maria Pessoa, Maria Camargo, Cristiane Maria de Jesus Carvalho, Alisson Luiz, Maria das Graças Medeiros de Araújo, Arthur Borba, Dilmo, Ana Leal e família, Maria Luciene, Juliana Medeiros de Araújo, José Luciano de Santana, Andréa Souza Medeiros, Diego Roberto da Cunha, 3 anos de Marília Lima, Andrade Miranda, Sônia Matos, Renato Matos, Heitor Pimentel, Manuel Socorro e Marília Pessoa, Lília Maria Gesser, Glória Costa, Roberta Barros Correia, Guilherme Antunes, Adolfo Albuquerque, Adolfo Oliveira, Estela Salles Manuel, Leandro Celina Nilson, Luci Barbosa, Djalma Barbosa, André Florencio, Mariana Cordeiro e Fátima. Falecimentos: José Maria Gomes Galvão, Álvaro de Medeiros, Nilton Tete, Manuel Ferreira, José Roberto, Rosália Botelho e Cláudia Regina de Oliveira. Em memória de Tarcísio Antônio de Medeiros Calado, falecido das famílias Ferreira de Azevedo Maia, José Augusto Galvão, José Andrade Gondim, Marlúcia Estima, Sérgio Auxiliadora, Francisco Rui Pereira da Costa, Adolfo Albuquerque, Conceição Maia, Glória Ramos, Djalma Barbosa, Dilso Barbosa, Wanda Barroso, Renato Henrique, Lucílio Melo, Pedro André, Severina Irena, Severina Maria de Oliveira. Obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Segundo domingo da Páscoa. Neste domingo da Divina Misericórdia, celebramos o Senhor, reconhecendo os sinais e maravilhas que realiza na vida dos seus fiéis. Sua Páscoa se manifesta nas pessoas e comunidades que dão testemunho de misericórdia, reconciliação e paz. Jesus, o primeiro e o último, passou da morte para a vida, a fim de que nunca mais se afastar de nós. Todo de pé, canto de entrada. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O
Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor em Cristo. É verdade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vamos responder no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Que a gente possa estar com essa alegria pascal. É verdade que temos as nossas dificuldades da nossa vida, que às vezes não brota um sorriso no rosto, mas é isso que Deus quer colocar no nosso coração, no nosso rosto, um sorriso, a alegria da ressurreição de Cristo. Para que celebremos então com alegria e com dignidade esses mistérios sagrados, peçamos o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós. 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 Deus, bom e bonito, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Somos homens novos, mulheres novas, podemos entoar um cântico novo para Deus com um hino de glória e de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo
louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendei a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo o estimava muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e as pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor,
de Arão agora o digam. Eterna é a sua misericórdia, os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátanos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava a Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. E então voltei-me para ver quem estava falando, e a voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a igreja, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me amou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pondo-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Amadas e amados de Deus, nós estamos no segundo domingo da Páscoa do Senhor, da Páscoa de Cristo, que é a nossa Páscoa, que as nossas mentes e os nossos corações que estiveram atentos à escuta da palavra, na palavra da primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura e no Evangelho, que os nossos corações continuem atentos e abertos na escuta desse momento que nós chamamos de homilia, que no grego quer dizer diálogo, a conversa do Pai na casa. Homilia vem de oikia, como economia, ecologia, assim também nós conversamos na casa do Senhor. E diz o Evangelho que Jesus entrou e pondo-se no meio deles. Por 2 vezes vai dizer, quando Jesus volta novamente, pondo-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco. Como nós respondemos na missa: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Olha que bonito. É celebrarmos a cada domingo o dia do Senhor, a ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós porque nós estamos aqui, a Assembleia, onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos Cristo, nós somos cristãos. Por isso que na missa se incensa a Assembleia, não tem isso? E se incensa a Assembleia é o Cristo, nós somos Cristo. Se incensa o coitado do padre, porque ele
age em persona Christi. É na pessoa de Cristo que lá no altar ele oferece ao Pai o sacrifício pascal de Jesus Cristo na ação do Espírito. Por isso se incensa a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e que por nós morreu e ressuscitou. Se incensa na Eucaristia. Tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue. O Senhor esteja convosco. Realmente nós só podemos responder: Ele está no meio de nós. E quando o Senhor está no meio de nós, ressuscitado, Ele nos comunica a paz. E a paz, Shalom, no hebraico, no aramaico, não é simplesmente a ausência de guerra ou de conflitos. É também essa paz tão sonhada por Jesus, tão sonhada pelo Papa Francisco. E estavam lá justamente os senhores da guerra. Pois bem, a paz em Shalom quer dizer felicidade, seja feliz. Os nossos avós, geralmente quando nos abençoavam, vô, vovó, no meu caso é vovó, vovô, a bênção, Deus te faça feliz. Então esse Shalom Jesus está dizendo para a gente: sejam felizes, mas não uma felicidade anestesiada. Nós não somos ópio do povo, como pensa alguma categoria da filosofia. Não, nós somos alegres, nós somos felizes. O que disse imediatamente João, o evangelista, depois que Jesus está no meio deles e comunica a paz? É que os discípulos, os discípulos ficaram muito alegres ao encontrarem Jesus ressuscitado. Viu, mestre? A gente se alegra em encontrar Jesus ressuscitado, Micael. Nós ficamos felizes, Milta, Lourdinha, Graça, cada um, porque Ele está no meio de nós e nós nos alegramos. Por isso é que nós devemos cada vez mais viver essa alegria do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado nos comunica o seu Espírito. É interessante que o Pentecoste, nos evangelhos sinóticos, sim, é junto, né? A gente escuta muito essa palavra sínodo. Sim é junto, ou com, ótica. Então a mesma ótica. São parecidos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Pentecostes vem depois dos Atos dos Apóstolos. Em João, o Pentecostes já acontece e já realiza-se. Ele sopra. No hebraico, sopro quer dizer ruá. Ruá é o ar. É o sopro de Deus, é o Espírito Santo. Que no grego vai ser pneuma. Pneuma quer dizer também ar. Mas no hebraico tem uma dimensão mais forte, porque é uma palavra, inclusive, feminina, a ruá divina de Deus. Pois bem, Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo e realiza-se uma nova criação. Aonde o Espírito, Deus nos soprou o seu Espírito na criação? Estamos lembrados naquele relato alegórico e simbólico do capítulo 1 de Gênesis. Ele faz a gente da argila e do barro e soprou o Espírito. Ali foi a primeira criação. Agora nós temos uma nova criação pela Páscoa de Cristo. E Ele sopra o Espírito sobre nós, uma nova criação. Nós agora somos novas criaturas, homens novos e mulheres novas. E Jesus assim se apresenta na sua realidade de homem e de Deus. Por isso Ele manda, Ele nos convida a tocar nele. E esse Cristo glorioso não é um glorioso como as glórias deste mundo, mas o Cristo glorioso traz as nossas marcas, traz as marcas da paixão, que está ali quando ele vai apresentar a Tomé. E o Papa Bento XVI faz um elogio numa catequese em setembro de 2006 a essa pergunta de Tomé. A nossa fé não é uma fé estúpida, a nossa fé é uma fé que pergunta. Aliás, Pedro diz que a gente deve dar as razões da nossa fé e da nossa esperança. E ali, naquela aparente crise de fé, ou numa crise de fé que nós podemos passar e transformá-la em bênção, vai surgir uma profissão tão bonita
meu Senhor e meu Deus. Amados e amadas de Deus, no Salmo nós respondemos: eis a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. E que maravilhas o Senhor fez aos nossos olhos. Jesus, a pedra rejeitada pelas autoridades religiosas daquele tempo e pelas autoridades também civis do imperador e do fantoche Herodes, a pedra desprezada tornou-se a pedra angular. Será que nós também seríamos aqueles que desprezariam Jesus Cristo? Será que nós, ao ver Jesus como um revolucionário do amor, que traz uma revolução de amor para a humanidade, a gente também fosse gritar: crucifica-o, crucifica-o, que nós nos alegremos? Eu procuro celebrar a missa do meu jeito, sorrindo. E a pessoa se pergunta: padre, por que você celebra rindo? Barbaridade, tio. Uai, isso. Oxe, diz que nós estamos aqui celebrando com alegrias. Juntamos aos anjos para cantarmos com alegria. Que este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de alegria. Como é que a gente vai ficar com essa cara de triste? Claro que nós temos nossas tristezas, nossas agonias, nossos aperreios, nossas dores e nossas angústias. Mas a minha intenção é que a Assembleia se contagiasse, como eu digo, está ligada a Assembleia, de que nós estamos aqui celebrando um ressuscitado, um que está vivo, e nós temos que contagiar esse mundo, nós temos que contagiar este mundo aí com alegria. Para que a gente chega amanhã no trabalho, ou a gente chega lá em casa, o menino vem para a missa, uai, com essa cara de aí, pai, eu não vou não também, né? Essa é a cara que você tem quando volta da missa. Nós estamos em festa, é uma festa, a festa da ressurreição. Amadas e amados de Deus, não podemos hoje, no mundo inteiro, nas missas, não deixar de fazer a memória do nosso amantíssimo Papa Francisco. O Papa Francisco é a expressão mais bela da bondade e da beleza de Deus. Francisco, pelos seus poros, espalhava neste mundo de tanto ódio. Ele espalhava que nós devemos, como Jesus fazia, amar e amar e amar. Francisco é o ícone do amor. Francisco, a expressão tão bela de Deus, do acolhimento a todos e a todas, sem distinção, querendo nos curar, como Jesus, do preconceito, da discriminação, da intolerância. Um Papa acolhedor, como Jesus acolhedor. Francisco é uma expressão mais bela nesse tempo do mundo da humildade, no tempo da ostentação, do poder, da glória. Francisco, com as suas palavras, Francisco, com os seus gestos, nos ensina a sermos como Jesus, de jarra, bacia e toalha nas mãos. Francisco nos ensina o Evangelho, que já está tão bem claro na palavra de Deus e na doutrina social da igreja. Francisco traz para nós repetidas vezes a palavra dos pobres, dos oprimidos, dos injustiçados e da justiça, que nós devemos promover como sal da terra, fermento da massa e luz do mundo. E a categoria justiça, a categoria pobre, a categoria oprimido não é marxista, é marxista, pode até ser, mas essa categoria para nós não é marxista. Está na palavra de Deus o tempo todo no Antigo Testamento: cuidai dos pobres, libertai os oprimidos. E o Papa Francisco, neste mundo da indiferença, neste mundo do egoísmo, neste mundo da ganância, repito, não com a categoria marxista, mas com a categoria de nosso Senhor Jesus Cristo, com a categoria da palavra de Deus, com a categoria dos profetas, ele vai dizer para nós:
Façamos o mundo com justiça. É uma vergonha que no Ocidente, nós cristãos, discípulos de Jesus, católicos, que escutamos a palavra de Deus, que comungamos a hóstia, a gente vive ainda com pessoas com fome, na miséria. Isso tem que nos tocar o coração. E Francisco diz isso para a humanidade. Francisco é também uma expressão clara de Deus, e nós devemos ter uma ecologia integral. O que Francisco, por que bate em Francisco? Pelos seus erros? Não, pelos seus acertos. A ecologia integral. Nós vivemos uma urgência climática e nós já estamos assistindo isso. Nós estamos no meio. O que era previsão dos cientistas já é uma realidade. E Francisco, como profeta, vem dizer para a humanidade a ecologia integral. O desenvolvimento econômico e social só é legítimo, somente só é legítimo um desenvolvimento econômico e social com equilíbrio ecológico. Francisco nos traz essa beleza como franciscano, como São Francisco de Assis, de que nós ou nos salvamos juntos ou nos perdemos todos. Francisco é uma expressão de uma igreja que deve ser reformada. Ele tentou e conseguiu e avançou muito na reforma da Cúria Romana. Francisco não colocou para debaixo do tapete, ao contrário, os escândalos sexuais da Igreja Católica, como a pedofilia. Ele enfrenta. É claro que isso incomoda muita gente. Pois bem, nós temos um Papa que fez a sua Páscoa agora e que não bota essas coisas debaixo do tapete, mas enfrenta, porque era uma vergonha para a Igreja Católica que perdia tantos fiéis por causa disso. Francisco enfrenta o Banco do Vaticano, onde havia corrupção, e ele inclusive demite um cardeal com corrupção que o seu irmão havia feito no quarteirão de Londres. Esse é o Papa Francisco. Esse é o homem que nos deixou, e que ele seja para nós um intercessor, para que nós possamos espalhar o amor, porque no final das contas se fala tanto de inferno e de céu, no final das contas nós seremos julgados, como está em Mateus 25, amadas e amados de Deus, vinde benditos de meu Pai, ou então apartai dos malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para vós, porque eu tive fome e não me destes de comer. Que a vida, o testemunho de Francisco nos ajude a sermos cada vez mais uma igreja fiel, uma igreja que não é pai de conta, que é uma igreja que não é de fariseu, de hipócrita, de sepulcro caiado, mas que seja uma igreja fiel a Jesus de Nazaré. Que o Papa Francisco interceda e que os nossos corações sejam contagiados com o amor, com a alegria, com a paz e com a força do ressuscitado. Viva o Papa Francisco! Viva! Creio em Deus Pai, elevemos com muita fé no Evangelho que nos convida a professar a fé com Tomé. Elevemos com muita fé as nossas súplicas, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da igreja
sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos, irmãos. Ouvimos. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que os dizimistas e colaboradores da nossa paróquia, para que sejam no mundo um sinal vivo e eficaz da verdadeira luz que é Jesus, promovendo solidariedade, partilha, amor, paz. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Tudo isso vos pedimos, ó Jesus, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Apresentemos a Deus o pão e o vinho, apresentemos nossas vidas para que sejam transformadas, como serão transformados este pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo, e façamos nossa oferta generosa à Igreja. O Pix da capela está no QR Code, atrás selado de cada cadeira. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, da força da união, num pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai
Pai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso amor, do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, em porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, de sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade para a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, o nosso bispo Paulo, seus auxiliares Nereu e Josivaldo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. No 7º dia, Vinilton, José Roberto, Manuel, Rosália, Cláudia Regina. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Ah, se nós entendêssemos este Deus que em Jesus nos dá todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos
dos séculos. Amém, 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 amém. Todos nós, aqui dentro da igreja, amadas e amados aí fora, vamos todos, repletos do Espírito Santo, unidos a Jesus, dizer ao Pai de Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Para o teu irmão, para a tua irmã que está ao lado, dá um sorriso, um abraço bem bonito, com a paz de Jesus. A paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte
morte a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra com alegria e cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.